E, dentre outros assuntos, eu quero conversar com o Dr. Paulo Brustolin sobre uma entrevista que li do senhor ao jornal A Gazeta, uma entrevista que considerei relevante, importante, porque o senhor trata da questão da dívida pública de Mato Grosso. Parece que o Estado está desembolsando muito mais do que no ano passado para o pagamento dessa dívida pública. Gostaríamos que o senhor desse um perfil dessa dívida pública, como é que está e quais são as dificuldades do Estado nesse ponto. Bom dia, doutor Paulo, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes. Então, Antero, como foi falado na sexta-feira passada, quando a Gazeta nos entrevistou referente à questão da dívida pública, existe uma grande preocupação no governo Pedro Táxi, desde o dia 2 de janeiro, quando assumimos a pasta, né? É que uma parcela significativa da dívida pública do Estado de Mato Grosso é dolarizada. Em torno de 23% da dívida pública do Estado de Mato Grosso é dolarizada e está exposta a essa oscilação do câmbio, né? Veja que quando foi feita a renegociação em 2012, não houve a preocupação em se fazer um hedge ou alguma trava, um swap cambial, e se deixou o Estado de Mato Grosso exposto à oscilação, ao delta cambial, né? Exposto à oscilação do câmbio. Veja que as receitas do Estado, elas são em reais, e agora nós temos que fazer o enfrentamento de uma dívida em dólar, com toda essa oscilação do dólar para cima, né? E o governo está trabalhando muito para honrar esse compromisso e para manter o rating do Estado de Mato Grosso. O que é rating? É manter o grau de risco do Estado, né? Porque você veja, Antero, os estados que não pagam as suas dívidas, eles têm um problema no seu grau de risco, e isso traz uma série de consequências para empréstimos futuros e para a credibilidade do Estado, não só do Estado, mas acaba afetando as próprias empresas que ali também desenvolvem seu papel. Mas a União é avalista nossa na dívida. A União é avalista. Mas então, veja, se o Estado não pagar, a União retém. No dia seguinte, a União vai pagar esse compromisso. Entretanto, existem sanções, bloqueia os recursos do Estado, os repasses para o Estado e inclusive para os municípios, né? Essa dívida é em relação a apenas 23%, porque a dívida, como ela foi perfilada no governo Dani de Oliveira, me lembro que pertenceu ao governo. Sim. O Estado pagava no máximo 15% das suas receitas líquidas com a dívida e pagava para a União que assumiu a dívida lá para fora. Hoje, como é que está esse percentual? Então, veja bem, Antero, hoje o total da dívida pública do Estado de Mato Grosso, no dia 30 de abril de 2015, nós somamos aí em torno de 6 bilhões e meio de reais. Do ponto de vista percentual, nós vamos fazer um enfrentamento esse ano em torno de 1,3 bilhões de reais de dívida pública, né? O que significa que o Estado de Mato Grosso em 2015 estará fazendo um desencaixe entre juros e amortização da dívida, praticamente o dobro do que foi feito em 2014, que foi de aproximadamente 708 milhões de reais. Ou seja, foi estruturada a dívida do Estado de Mato Grosso em 2012 para que grandes parcelas vencessem no ano de 2015 e 2016. Lembrando ao ouvinte que em 2016 o Estado terá um enfrentamento aproximado de 1,2 bilhões a serem feitos no questão de dívida pública. Tá, o Estado já começou a pagar esses empréstimos feitos para as obras da Copa? Já alguns empréstimos, esses compromissos vêm sendo pagos, vêm sendo honrados, aonde não existe uma demanda judicial, como é o caso agora da questão do VLT. Tá, significa dizer o quê? Que do VLT o Estado já está pagando ou está suspenso o Estado pagamento? Vem fazendo os pagamentos todos, né? Agora existem discussões judiciais que podem acarretar aí a suspensão desses pagamentos. Especificamente em relação ao VLT? Especificamente em relação ao VLT. Tá, a Arena Pantanal teve empréstimo para concluí-la? Teve empréstimos. A Arena Pantanal, hoje ela consome aproximadamente 70 milhões de reais ano em juros.
no custeio. Essa ligação do Estado com os municípios, o que eles chamam aí de MT integrado, teve também empréstimos para que o Mato Grosso fizesse isso? Teve. O Mato Grosso já começou a pagar esses empréstimos? Começamos a pagar, existe um custeio e agora o Estado vem se empenhando exaustivamente para liberar as próximas parcelas do MT integrado, porque o MT integrado ele tem um papel importante nessa questão toda da infraestrutura do Estado de Mato Grosso. Então, o que o governo do Estado vem fazendo na gestão Pedro Taques, estamos trabalhando junto ao STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, para que possamos trazer para o Estado de Mato Grosso mais de 720 milhões que nós temos condições ainda de trazer para os cofres do Estado para investir em infraestrutura. Lembrando, Antero, que o nosso Estado... Esses 720 milhões não estavam previstos originalmente, seriam mais 720 milhões? Não, eles estavam previstos, eram 3 parcelas de 500 milhões de reais, até agora foi liberado em torno de 700 milhões de reais, mas existem lá mais de 700 milhões que o governo vem fazendo um esforço gigante para trazer para o Estado de Mato Grosso. É importante lembrar que no início do ano, com a equipe nova econômica do ministro Levi, todos os empréstimos no Brasil foram suspensos ou travados, né? E Mato Grosso tinha já essa operação contratada, essa operação foi contratada antes de 2015, no entanto, ela não foi liberada por uma questão do governo federal e hoje, com muito empenho aí do governador Pedro Taques e da toda a equipe econômica envolvida, nós estaremos a partir do mês de setembro trazendo esse recurso do MT integrado para investir nas nossas estradas que são tão importantes para escoar a produção do Estado. Quer dizer que a burocracia já autorizou? A Secretaria do Tesouro Nacional já autorizou? Justamente, a Secretaria do Tesouro Nacional, depois de muita conversa com o ministro Levi, muitas visitas a Brasília, viu, Antero? Foram inúmeras, nós conseguimos trazer esse recurso para o Estado de Mato Grosso. Tá, o que mais de investimentos que a gente vai conseguir junto ao governo federal este ano? Olha, nós temos aí a questão dos fundos, né, do FEX, que a gente está trabalhando forte, isso não reflete diretamente no investimento, mas reflete na questão da liquidez do Tesouro, que é muito importante, esses 300 milhões que são recursos do Estado, e nós temos aí mais uma operação de 720 milhões para recuperar pontes e estradas, que nós já temos acertada ela com o Tesouro Nacional e com o Banco do Brasil. É um recurso que virá 250 milhões para pontes e 470 milhões para recuperação de estradas dentro de um programa, de um projeto aí que a Cinfra elaborou para o Estado de Mato Grosso no governo Pedro Taques. Tá, e esses recursos? Ou seja, 1,5 bilhão, Antero. Teremos 1,5 bilhão para investir em infraestrutura. Tá, e desses 720 milhões últimos aí, os certo. 200 e poucos milhões de pontes? 250 para pontes e 470 para recuperar estradas. Para estrada. Quando que eles serão liberados? Olha, nós estamos em tratativas com o Banco do Brasil para que as primeiras parcelas já entrem a partir do mês de setembro. Então, acredito que uma grande parte desse recurso ainda entrará no ano de 2015. Tá, secretário, com relação a esse novo formato do FETAB, como é que ficou esse novo formato do FETAB? Já concluiu o entendimento do governo sobre qual que é o modelo ideal para se fazer a cobrança do FETAB? Então, Antero, o governador Pedro Taques, ele solicitou alguns secretários que se reuniram, secretário de Planejamento, secretário de Infraestrutura, Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, CECID, para que elaborassem uma proposta de um novo modelo do FETAB, né? Porque o FETAB é muito importante hoje para o Estado de Mato Grosso, foi criado inclusive lá no governo Dante de Oliveira, né? Foi importantíssimo aí para as estradas, para a infraestrutura e para a questão habitacional também do Estado. Então, esse modelo foi discutido entre essas secretarias, foi pensado, foi feita uma proposta, hoje essa proposta está com o governador do Estado, que está fazendo uma discussão política desse projeto, para que num tempo próximo, acredito que ainda esse mês ou no próximo mês, ele estará debatendo isso com a Assembleia Legislativa e mais intensamente com a sociedade. A receita do FETAB neste ano, assim que o governador Pedro Taques assumiu, ela aumentou, ela permaneceu ou ela diminuiu? Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do intervalo comercial.
Jornal da Capital, primeira edição. Jornalismo levado a sério. Apresentação Antero Paes de Barros. Continue na capital. Voltamos já. Capital. Top Gás. Liga agora que sai na hora. Top promoção para Cuiabá e Várzea Grande. Gás P13, R$60 em 2 vezes no cartão. Vasilhame Reserva mais Gás, R$250 em 5 vezes no cartão. 33885555 33885555. Ele, 3 vezes campeão de estiramento muscular, medalha de ouro em fraturas, recordista em ficar deitado na maca. Evandro fora de forma. Esse título ninguém quer ganhar. Por isso a unidade de fisioterapia Unimed está preparada para garantir a mais rápida recuperação dos seus pacientes. Afinal, para um profissional ou atleta de fim de semana, o tempo é sempre precioso. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano há 40 anos. Na capital, eu tô legal. Eu tô pra lá de tranquilo. Na alegria do lar, na hora do meu lazer. Capital, tô ligado em você. Lembranças ladrões, capital é a lei. Eu tô ligado na 101.9. Com ela e não abro. Eu tô com sede capital. Eu tô com ela, eu tô com sede capital. Capital. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu continuo aqui a entrevista com o Dr. Paulo Brustolin, que é o secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, e perguntava antes do intervalo, doutor Paulo, sobre a receita do FETAB, como é que ela está se comportando este ano? Então, Antero, a receita do FETAB, ela não vem realizando tudo aquilo que estava previsto para o ano de 2015, né? Na verdade, o FETAB, ele não vem aí atingindo as metas que estavam traçadas. Entretanto, o governo vem fazendo um trabalho setor a setor, buscando compensar isso, né? E temos conseguido, até porque a receita ela cresceu um pouco em relação ao ano de 2014, mas preocupa o governo essa questão hoje do FETAB, né? Preocupa porque uma parte disso é repassado hoje aos municípios. Pois é, e essa divisão com os municípios? Porque, assim, o município, porque o FETAB é Fundo Estadual de Transporte e Habitação. É Fundo Estadual de Transporte Estadual. E é Fundo Estadual de Habitação Estadual. Quer dizer, aí o município fica responsável por fazer parte da rodovia estadual e parte da habitação estadual. Como é que tem funcionado isso? Então, Antero, essa divisão aconteceu, todo um debate aí ao longo do início do ano, que você deve ter acompanhado, a sociedade acompanhou. O governo Pedro Táxi é um governo legalista. Uma vez isso estabelecido em lei, nós estamos cumprindo o que está estabelecido em lei. Entretanto, a posição de alguns secretários dentro do governo, né, uma posição, poderia dizer, do próprio governo, é que nós temos que superar essa discussão pensando da seguinte forma: qual é a necessidade de investimento que o estado de Mato Grosso possui em infraestrutura para que a gente resolva de uma vez por todas, né? E consiga criar os mecanismos para botar a infraestrutura que o estado de Mato Grosso precisa. 1 bilhão por ano não é tudo aquilo que o estado necessita. Hoje você veja que a pergunta inicial é quanto Mato Grosso precisa para resolver o seu problema de logística e ter uma integração dos vários modais, né? E você deve ter entrevistado aqui o Marcelo, ele deve ter falado que é no mínimo em torno de 15 bilhões de reais. Então o governo Pedro Táxi, ele tem se debruçado sobre essa questão, tem buscado encontrar novas formas para que a gente possa fazer investimentos que deixem aí todo um legado nessa questão da infraestrutura do estado de Mato Grosso, né? Então eu vejo que além da questão da divisão, a discussão ela é muito mais ampla quando se fala em infraestrutura. A discussão é fazer a infraestrutura para o estado para que a gente possa aí deixar novos ciclos de crescimento no estado de Mato Grosso. Qual que é a receita do FETAB, secretário?
Olha, o FETAB nós repassamos agora para os municípios nesses primeiros 7 meses em torno de 130 milhões de reais. A receita projetada seria em torno de R$1 bilhão no ano de 2015. 1 bilhão ano, né? Ano. Para quem precisa de 16 bilhões, teremos que ter 16 anos. 16 anos para fazer o que precisamos. Isso fazer sem falar numa política de manutenção, né? Por isso que precisamos, justamente, Antero, muito bem colocado, por isso é que precisamos inovar, precisamos das parcerias público-privadas, precisamos enxergar o estado de Mato Grosso sobre outra ótica, né? Porque o custo de não fazer, Antero, ele é muito grande, viu? O custo de não fazer em algumas regiões, ele é muito maior do que o custo de fazer. Então aí precisamos também ter o apoio desses consórcios, dos produtores, para que a gente viabilize toda essa infraestrutura que o estado pujante como o nosso precisa, né? Secretário, no final do governo passado, os responsáveis pela Secretaria de Fazenda, pela área econômica do governo Silval Barbosa, diziam o seguinte: não, nós vamos terminar o ano reduzindo o déficit do estado para algo em torno de menos que R$1 bilhão. E eu li na entrevista do senhor que esse déficit poderia ser superior a R$2 bilhões este ano, mas que o estado vai conseguir diminuir. Qual que é o verdadeiro déficit programado de Mato Grosso? 2015, nós teremos superávit ou teremos déficit? E de quanto? Olha, Antero, eu não posso fazer juízo de valor sobre a gestão passada e não quero fazê-lo. O que eu posso aqui nesse momento é comentar os números que recebemos, né? E os números que recebemos em janeiro apontavam para um déficit de quase R$2 bilhões. Para ser mais preciso com você, R$1,950 bilhões. Sendo que a situação financeira do estado, é bom sempre lembrar, uma situação dramática lá em 2 de janeiro. Nós assumimos o caixa, a fonte 100 com R$84 mil, Antero, né? Então veja que nós tivemos em janeiro uma reunião no início do governo Pedro Táxi com todo o secretariado, que se comprometeu em fazer aí cada orçamento de cada unidade orçamentária, em cada secretaria, um corte linear de no mínimo 20%, ou seja, todos os contratos foram revistos, todos os contratos, a determinação do governador foi para que fossem revisados, para que o governo pudesse chegar no final do ano com um déficit menor. Eu acredito que o governo ainda não fechará totalmente em equilíbrio em 2015, mas fechará muito próximo do equilíbrio, diferente aí dos 912 milhões de restos a pagar que nós tivemos ao longo de 2014, recebemos isso em 2015, sem lastro financeiro, o que deixou uma série de empresários sem receber aqui no estado de Mato Grosso, muitas vezes com serviço entregue, e que agora o governo Pedro Táxi está honrando dentro dessa nova legislação aprovada na Assembleia. Pois é, o estado pode pagar esse déficit? Olha, o estado precisa fazer a correção desse déficit ao longo do ano de 2015. Se o estado pode legalmente pagar esse déficit que ficou sem lastro? Não, o que tiver base legal será pago. Então, o que o governo está fazendo, Antero? O governo vem auditando todas essas contas, como já foi dado publicidade inúmeras vezes na imprensa, né? Vem auditando, checando se há base legal para isso, ou seja, parecer da Controladoria Geral do Estado, o serviço entregue e base legal, o governo vem pagando. Tanto é que hoje, desses 912 milhões, até o mês passado, nós tínhamos 360 milhões de restos a pagar processados, né? E esses processados estão sendo pagos naturalmente dentro da legislação pelo governo. Tá. Secretário, o governo Pedro Táxi, ele fez um enxugamento no que se chama de cargos de confiança. Sim. Nos DAS, né? Uhum. Ele diminuiu expressivamente o número de DAS a serem nomeados pela administração pública. Aproximadamente 25%. Aproximadamente 25% do DAS. É. Como é que está essa relação da lei de responsabilidade fiscal com o limite de gasto com o servidor público? Olha, Antero, isso é uma preocupação. Quanto que o estado pode gastar e quanto que está gastando? O executivo ele pode gastar até 49% da RCL, da Receita Corrente Líquida. No primeiro quadrimestre nós fechamos com 49,85%, ou seja, foi estourado o limite da lei de responsabilidade fiscal. Isso preocupa o governo, porque no final de 2014 ainda foram aprovadas 11 leis de carreira
11 leis de carreira, o que gerou um impacto para 2015 de 210 milhões de reais acima do que estava previsto. Entretanto, o governador Pedro Taques acredita que o servidor público é a grande mola propulsora, é quem toca o Estado, é o grande ativo do Estado, e resolveu assinar embaixo, cumprir todas as leis de carreira e fazer esse enfrentamento. Nós estamos esperando agora o fechamento de agosto, o segundo quadrimestre, porque a lei de responsabilidade fiscal é clara. A partir do segundo quadrimestre você tem que tomar medidas para corrigir rota, para a gente ver como esse percentual se comportará. Nós já temos notas técnicas disso, mas essas notas técnicas somente são uma previsão, elas não são a realidade. Tá, e como mas, é que tá essa previsão? Mas preocupa o governo. Nós deveremos fechar provavelmente estourado também o segundo quadrimestre acima dos 49%, em torno de 2,5% acima. E isso não pode dar problema lá na frente na aprovação da prestação de contas? E se mantiver por mais 2 quadrimestres, sim. Mas o governo tomará medidas, né? E nós estamos fazendo um trabalho intenso na questão da receita para visar estabilizar essa relação entre gasto com pessoal e receita corrente líquida. E quando o senhor diz medida de tomar a receita, quer dizer que a receita vai ser aumentar a receita? Nós estamos combatendo muito a sonegação, estamos analisando setor a setor dentro da Secretaria de Fazenda, é o que o governo vem fazendo com muita ênfase, e ao mesmo tempo a gente vem revisando os contratos, como eu já falei aqui, combatendo a corrupção, que é um grande mal, né, Antero, que é sempre importante falar isso, porque um contrato mal feito, ele tem um custo de oportunidade. Às vezes é uma escola que deixa de estar funcionando, às vezes é um recurso que poderia estar dentro dos hospitais públicos. Então a gente tem cuidado com muita vontade, assim, com muita dedicação o recurso público, o dinheiro público. Secretário, uma forma de combater a sonegação fiscal não é deixar de fornecer incentivo fiscal para quem não merece? Não tem gente recebendo incentivo fiscal indevidamente no estado de Mato Grosso? E há uma reclamação da Assembleia com relação a não conseguir esses dados da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, muito boa sua colocação, Antero, até agradeço pela sua pergunta. Os incentivos fiscais, todos eles no Prodeic, são 832 empresas, todas elas, uma a uma, estão passando por revisão hoje no estado de Mato Grosso pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Todos os contratos, do ponto de vista de legalidade e de formalidade, estão sendo revisados, inclusive com a participação ativa do Ministério Público. São várias reuniões aí com o próprio Ministério Público para que a gente passe uma vez por todas a limpo essa questão dos incentivos fiscais do estado de Mato Grosso. Então esse trabalho vem sendo bem conduzido. Quanto à polêmica da questão das informações, Antero, é importante lembrar duas coisas. Primeiro, nós temos um Código Tributário Nacional, artigo 198, que fala da questão do sigilo fiscal. Pois é, isso que eu queria saber. Tem informações que são protegidas por sigilo. São protegidas por sigilo, lei federal, Código Tributário Nacional. Mas a CPI não tem o poder de quebrar sigilo? Então, veja bem, Antero. Além disso, nós temos a Lei 10.207, que foi aprovada na Assembleia Legislativa no ano passado e que protege uma série de informações, inclusive levando a ser crime se o secretário ou fizer diferente. Então nós temos esse enfrentamento a ser feito dentro da Assembleia Legislativa para que a gente possa ter... E o governador já pediu para mudar essa lei, né? Sem dúvida, para que a gente possa ter aí um ambiente novo, né? Agora, não é o objetivo de nenhuma secretaria não fornecer dados, isso tem que ficar muito claro, porque já foi falado questões aí que são inverdades, né? Nós estamos trabalhando dentro da legalidade, fornecendo todos aqueles dados que a lei nos permite, né? Entretanto, alguns nós estamos impedidos por lei. Especificamente na sua questão do poder da CPI, todo o comportamento das secretarias do governo Pedro Taques é baseado, por exemplo, a Secretaria de Fazenda é baseado em determinações da Procuradoria-Geral do Estado, né? Que é o grande guardião da legalidade aí. Então, uma vez a Procuradoria-Geral do Estado dizendo para a Cefaz ou para a SEDEC ou para qualquer que seja o órgão, você tem condições de fornecer essa informação, ela será feita. Não existe empecilho em não abrir aí essas informações de maneira clara e transparente para a sociedade. Secretário, para terminar, 2016 será melhor para as finanças de Mato Grosso do que 2015?
Olha, Antero, eu acredito muito que nós vamos entrar, o governo Pedro Táxi entrará em 2016 de uma forma muito melhor, um estado de Mato Grosso muito mais equilibrado. E por que eu acredito isso, Antero? Nós teremos uma LDO, uma lei aprovada, muito mais transparente, muito mais clara. A receita foi discutida amplamente, não teremos subterfúgio, excessos de arrecadação como vem se fazendo ao longo dos últimos anos. Não, nós estamos trabalhando com uma receita transparente, equilibrada, né, bem calculada. Estamos também fazendo essa revisão de todos os contratos que eu lhe falei há pouco, né? E eu acredito que nós vamos entrar em 2016 com um estado muito equilibrado na mão e um estado novo com uma vontade grande para que seja feita toda aquela transformação que o governador Pedro Táxi prometeu em campanha. Doutor Paulo Brustolin, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço aqui e um bom dia a todos os seus ouvintes. Em Cuiabá são 8h01. A primeira hora do Jornal da Capital desta segunda-feira foi um oferecimento de Tauro Motors. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Tauro Motors 3051 2500. 8h02. Jornal da Capital. Trânsito.